povo, tudo bem, hein? Antes tarde do que nunca, trouxe hoje a resenha do corretivo da Anastasia. Meses e meses pra trazer resenha desse corretivo e eu falando que tava gostando dele, etc. Vocês querendo saber mais e eu fui esquecendo. Mas hoje vou contar tudo sobre ele. Se você gosta de resenha aqui no canal, resenha de produtos importados também, já clica muito no gostei pra eu saber, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal se você não for inscrita. E agora chega de falar e finalmente vamos pra resenha. Eu comprei ele na Sephora e ele custou R$209. Um rim, né, gente? E quanto que ele vem? Nem sei quantos ml. 12 ml que ele vem. E ele tem 25 cores ao total. Gente, isso é uma coisa que lá fora, os importados, né, em geral, pisa muito, né? A quantidade de cores de base e de corretivo, principalmente. Falando desses dois. É sempre assim, é mais de 20, 30, 40, é uma coisa absurda. E esse aqui são 25 cores. Eu tenho aqui na cor 13. Mas, antes de tudo, deixa eu ler aqui um pouquinho sobre ele pra gente entender o que a marca promete pra saber se ele cumpre ou não com todas as promessas. O nomezinho desse bichinho é Magic Touch. É uma fórmula leve que se mescla com a pele para corrigir, iluminar, desfocar, disfarçar e criando o acabamento natural de segunda pele. Com a consistência de creme líquido, a fórmula pode ser aplicada em camadas para obter uma cobertura média ou total, enquanto os ingredientes refletores de luz neutralizam as imperfeições e criam um efeito de foco suave. O Magic Touch ajuda a hidratar a área delicada sob os olhos e é suave e confortável sem oxidar nem acumular nas linhas de expressão. O aplicador em formato de lágrima deposita uma quantidade generosa e se encaixa perfeitamente nas áreas menores do rosto para uma aplicação precisa. Falando aqui então do aplicador, ele falou que parece uma lágrima, nunca pensei em lágrima, mas enfim, é um aplicador bem grandão. Ele tem glicerina vegetal que ajuda a hidratar a pele, tem também raiz de alcaçuz que ajuda a acalmar e relaxar a pele. Diz também que é sem parabenos, sem álcool, sem fragrância, cruelty free também, deixa eu ver se é sem... praticamente sem cheiro. É um cheirinho muito de leve, assim, deve ser mais do produto, sei lá. Dei aquele zoom pra você conseguir enxergar tudo aqui e já vamos direto pra aplicação, porque vocês já viram que a promessa dele é uma coisa absurda e foi por isso que eu comprei ele, porque a promessa é realmente do tipo de corretivo que eu gosto. Então eu vou fazer aqui a aplicação só falando, né? Eles dizem que esse aplicador, ele consegue aplicar bastante produto e realmente, só que é do tipo, você consegue reparar aí que é produto até demais, ele sai bastante. Então eu sempre tiro um pouquinho aqui, porque é o que eu sempre falo, eu prefiro vir aplicando aos poucos do que aplicar muito produto e não saber o que fazer com aquela quantidade toda. Então eu tirei aqui um pouquinho, minha pele, né, como sempre, tá um pouquinho vermelha aqui, mas é de, sei lá, gente, da pele mesmo. Ó, vou aplicar aqui um pouco, você vai reparar que ele é um pouquinho mais alaranjado, amarelado. Vou aplicar essa quantidade e já vou vir aqui, ó, com a esponjinha. Eu gosto muito de aplicar com a esponjinha, dando batidinhas e já também espalhando esse corretivo. Você vai reparar que ele rende muito. Aquela quantidade eu vou conseguir espalhar, 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 mas sem tirar a cobertura dele, sabe? É porque realmente ele rende. Consigo aplicar bem rapidinho, rendeu isso aqui tudo, ó. E olha só a diferença de um lado pro outro. O que eu reparo, vocês viram que assim que eu aplico, ele fica mais alaranjadinho, digamos assim. Mas depois que eu esfumo, no total, ele fica ótimo com a minha pele. Consigo, inclusive, usar somente ele sem problema nenhum, sem ficar destoando, assim, do meu tom de pele. Você sabe que eu gosto de usar muito só corretivo, né? Por isso que eu gosto de falar isso também, que eu consigo usar somente ele sem a base. E olha como que ele fica lindo e sem pesar. Foi isso, assim, que mais me chamou a atenção dele, gente. Realmente, a textura dele é uma textura mais fina. Não é super fina, como, por exemplo, da Urban Decay. Não sei se você já testou da Urban Decay, que é bem fininho. O satin da Vizela também, que é bem fininho. Não é tão fino quanto esses. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cremoso. Ai, dá até dó de desperdiçar, né? Ele é um cremoso mais fino. Ele não é um corretivo grosso. Mas, ao mesmo tempo que ele tem essa textura mediana, digamos assim, ele tem uma ótima cobertura. Olha isso. Como aqui, ó, eu vou conseguindo concentrar a camada até aqui, ó, da mão.
Olha como que ele fica. E eu não sinto ele, você entende? Isso é uma coisa que me desperta muito no corretivo e é o tipo de coisa difícil, principalmente no mercado nacional. Eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar corretivo assim, que não seja grosso e que cubra bem. E esse aqui pra mim, ó, aqui tá uma cobertura, digamos que média, que ainda consigo ver um pouquinho da minha olheira. Eu não tenho tanta olheira assim, mas assim, eu tô tentando aqui puxar, tá? Daqui do espelho. Consigo ver um pouco da minha olheira, mas ele também constrói camada, como ele mesmo fala, e eu vou mostrar aqui agora pra vocês assim que elas iam passar. Antes de eu aplicar, eu quero que você repare como que ele tá na minha pele. Não marca aqui as linhas. Eu vou tentar aproximar mais essa câmera, porque é difícil focar ela, mas vamos lá tentar. Eu espero do fundo do meu coração que esteja focando. Olha como ele fica. Ele promete isso, que fica esse efeito de segunda pele. E não parece que tem nada aqui. Você olhando aqui, ó, não parece que tem produto aqui. Eu dei uma diminuída na luz, eu espero que você consiga ver um pouco mais aqui, ó, da minha olheira, essa parte minha aqui que é mais fundinha e acaba juntando essa profundidade com a olheira também. E aqui desse lado como sumiu isso. E olha aqui, ó. Você não consegue ver a minha linha. É claro, ele é um produto cremoso, então ele dá uma acumuladinha aqui, principalmente por eu não ter selado ainda. Mas se eu tiro isso daqui, porque aglomerar o corretivo é diferente de marcar, tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se eu tiro isso daqui, olha isso. Você não consegue ver minha linha. E tem corretivo que ressalta que eu me sinto, minha filha, com 70. Oh, shit, my God. Ó, vou aplicar agora aqui também de pertinho. E olha como sai o produto. Espero que esteja dando pra ver daí também. Então eu tiro bastante daqui do excesso e vou aplicar só um pouquinho. Pra mim, gente, essa quantidade aqui já é o ideal, de verdade. Não precisaria, no meu gosto, aplicar mais produto do que isso. Mas eu vou aplicar aqui até pra vocês verem como que ele constrói camada. Então aqui mais uma vez com batidinha. Se você vier arrastando esse corretivo, não vai adiantar. Na verdade, não só esse corretivo, como qualquer outro. E olha como até aquele pouquinho que eu apliquei tá rendendo, que eu tô vindo aqui pro nariz já. E olha como já cobriu mais um pouco. Eu conseguiria aqui aplicar 2 camadas mais grossas, entre aspas, porque não tem como deixar grosso, mas 2 camadas mais generosas, digamos assim. Só que eu particularmente não acho necessidade. Olha aqui de um lado pro outro como já tá ótimo. Ele é muito bonito. Ele é um corretivo bonito. Eu estava lendo aqui e ele não diz nada sobre o acabamento dele, se é mate, se não é. Eu não diria que ele é mate, mas também não diria que ele é hidratante. Eu diria que ele é um soft mate, um semi-mate, digamos assim, porque eu não sinto ele pegajoso, mas ele também não fica seco, 100% seco. Como qualquer outro corretivo, eu sinto a necessidade de selar, mas eu acredito que você consiga reparar por aí que ele deixa um brilhinho, tá vendo? O corretivo com esse acabamento é muito fácil de ser trabalhado, você consegue trabalhar também em várias peles, tanto nas peles mais jovens, quanto nas peles maduras, quanto em quem não tem linhas nenhuma, quanto quem tem já um pouco mais de linhas, porque ele não vai ficar, primeiro, não vai ficar sambando ali, porque tem alguns que são tão finos que parece que ele não adere, que ele fica meio que sambando. Não é o caso dele, mas ele também não vai ficar seco, repuxando, que vai ressaltar aqui as linhas, não é aquele que você precisa ter um hidratante específico para aplicar ele, porque tem alguns que são assim, né? Você precisa ter um hidratante específico, assim, entre aspas, mas fazer uma hidratação a mais aqui na região para aplicar ele. Tem alguns que são mais chatinhos, assim, de trabalhar. E esse, não. E foi isso que me encantou tanto nele. Dele deixar essa pele mais natural, de não ficar aquela coisa pesada, de ser fácil de trabalhar, ficar bonito. E aqui eu dou uma seladinha com um pó bem fininho, que aí também não adianta aplicar um pó grosso, porque aí vai marcar suas linhas, você vai achar que é o corretivo, mas foi o pó. Então aplica um pó fininho, que você vai ver a perfeição do universo. É um corretivo caro? É um corretivo caro, mas como eu falei, infelizmente, ainda é muito difícil você ver um corretivo com essas características num preço mais agradável ao nosso bolso. E assim, ó, de verdade, ele vai durar bastante, mesmo você usando direto, embora que eu não diria, né, que esse preço seria um corretivo pra você usar todos os dias, né, só se você tiver grana, então eu acabo usando ele, mas com umas coisas assim mais especiais, sabe? Não é, vou no mercado e vou usar ele, então eu uso umas
ocasiões especiais mesmo. Especial, que eu digo, não é só festa, evento, não é isso. Mas um dia que eu sei que eu vou ficar muito tempo de maquiagem, que eu quero ali a minha pele mais bonita. Então, quando eu digo ocasiões especiais, é isso. Mas ele rende bastante e isso também é um ponto super positivo, mesmo ele sendo caro e justamente por ele ser caro, porque ele rende bastante. Usando somente ele ou usando ele com a base, eu não aplico essa quantidade aqui nunca. Eu aplico só um pouquinho pra eu conseguir espalhar ali e pronto. Acabei de fazer o teste do flash, porque eu não tinha feito ainda esse teste, e ele passou plenissimamente. Existe essa palavra, gente? Plenissimamente. Ele passou plenamente por esse teste. Eu fiz aí a foto com flash tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal e zero estouro. Pelo contrário, ele ficou lindo, hein? Ficou lindo. Você olha assim do outro lado, tá todo cacareco, cheio de manchinha, do outro lado tá assim, ó, maravilhoso. Eu vou tirar aqui essa marcação e vou aplicar um pozinho fininho, que eu quero te mostrar como que ele fica com o pó. E sim, gente, ele vai acumular aqui um pouco se você não aplicar o pó, mas ele não vai marcar, ele só vai dar essa acumuladinha aqui mesmo. Peguei aqui o pó da Bruna Tavares, uso na cor médio, e vou aplicar com o pincel. Eu tô gostando muito de aplicar o pó com o pincel. O pó fica ainda mais leve. O pó que já é leve fica ainda mais leve. A idade, né, gente? A idade vai chegando. A gente vai mudando algumas coisinhas. Olha como que deu a matificada aqui, né? Por conta do pó. Mas ele continua bem bonito, bem minha pele. Não muda. Me conta aqui se você já usou esse corretivo. Eu realmente gostei muito dele por todos esses pontos que eu falei. Menos pelo preço, mas enfim. Produtos importados é assim mesmo. Tem até mais caros, né? Vamos ser sinceros. Mas se você tá querendo investir num corretivo que tem ali uma cobertura de média pra alta, eu diria que ele é mais pro médio mesmo, que não vai marcar suas linhas, que vai ficar super bonito, você pode se jogar nele. Pode se jogar assim, ó, de cabeça, e depois vem aqui me contar o que você achou, porque é óbvio que vai mudar de pele pra pele, mas as características dele, eu nunca vi ninguém falando mal dele, tá? Só pra você ter uma noção. Me conta aqui se é um tipo de corretivo que você compraria, que você gostaria de investir. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Super beijo, até o próximo.